Bom, gente, agora nós vamos falar então sobre a adolescência, que é uma fase de descobertas intensas para os filhos, mas também para os pais. É um desafio aí e tanto, né? As mudanças de comportamento chegam de surpresa, o diálogo parece mais difícil e muitas vezes a conexão que antes era tão simples passa a exigir mais sensibilidade e paciência. E para nos ajudar a atravessar esse período com mais leveza e mantendo sempre o vínculo afetivo, eu recebo aqui a Cristiane Borges, que é uma terapeuta e mentora também comportamental. Boa tarde, Cris, tudo bem? Opa, deixa só a gente trazer o microfone aqui para a Cris rapidinho. Vou passar aqui o meu para ela. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Pan. Tudo bem contigo? Prontinho, tudo certo, graças a bom. Deus. Vamos então falar sobre esse desafio na adolescência, que é um período que muitas mães têm muito medo, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, Pan, que aí que começa o problema da adolescência. São as crenças que as mães já trazem antes da adolescência. Já vai criando aquele medo e talvez até atraindo de certa forma. É porque elas estão se preparando para algo que talvez nem vá acontecer. Porque elas não conhecem o comportamento dos filhos. E então tudo vai se moldar ao que ela acha que vai acontecer. Ela já vai ali mentalizando que vai tudo desmoronar nessa época. Isso, então tudo que ele faça, ela já está com uma mentalidade que aquilo é ruim. E isso causa muitos conflitos, porque a mãe já vai para a adolescência, muitas vezes, com uma crença que limita uma melhor comunicação, um olhar diferente para o seu próprio filho. Então, o conhecimento que ela tem, muitas vezes, é de histórias que ela ouve, que ela vê na internet, que as amigas falam, mas será que é do filho dela? Pois é. E daí, falando nisso, eu já ouvi muitas mães já com medo. A criança tem 2 anos e já está falando da adolescência, que é lá na frente, que é como você falou. Já vai, de certa forma, se preparando para algo que talvez nem aconteça. Mas por que a fase da adolescência causa tanto esse medo nos pais? Nos pais é exatamente por essa questão de acharem que é tudo igual. Já ouviu aquela história? Adolescente é tudo igual. Pois é. E daí, às vezes, vê um exemplo que nem vai ser com você, né? Nem vai Isso. acontecer com você, mas já fica ali Exato. preparado para aquilo. E aí, assim, aí existem comportamentos que sim, adolescentes, eles têm comportamentos aí que se parecem, né? Que é o famoso fechar-se no quarto, se isolar. Mas tudo isso há uma causa. Este é o comportamento, que é olhado, os pais só olham para o comportamento. E o que traz esse comportamento é uma emoção. Então é julgado o comportamento, é corrigido o comportamento, mas não é olhado para a emoção. E aí tem outro ponto também, Pan. Não é somente o adolescente, é a mãe do adolescente. Porque nasce o adolescente, nasce a mãe do adolescente. Também é uma nova fase para a mãe, né? Não é só o Exato. adolescente que está mudando, então. Isso. A mãe também acompanha essa mudança. Sim, porque ela está vendo o filho ir para o mundo. A adolescência é o que? É um preparo para o jovem adulto. Então, também é um choque para a mãe. Também é algo que assusta ela, sem ela perceber. Então, o comportamento do filho muda, mas o da mãe também muda. E às vezes é isso que causa medo, né? Exato. E é essa questão de você soltar, assim, eu não vou usar a palavra libertar, mas como que eu posso dizer? Como você falou, tá preparando o filho para o mundo. Então, o receio de deixar o filho viver aquela fase de ter mais independência, né? Na adolescência, então ele tá nessa fase de querer fazer as coisas sozinho. Isso. Aí, o que existe? Existe uma criança passando por uma fase para a adolescência que traz... O que a adolescência traz? A necessidade de liberdade. Conhecer. Só que a mãe já conhece e ela acha, não, mas lá não é bom, então não vá. Então, antes de querer olhar para essa fase de um modo difícil, prepare o seu filho. Eu trabalho com liderança materna. Nós falamos sobre líderes, né? Nós trabalhamos em empresas, líder, e preparar nossos filhos para ser líder das suas vidas.
Tomar suas próprias decisões, né? Isso, e é esse o momento tão crucial, porque a mãe está ali para orientar, mostrar outra percepção, compreender. Então é esse o contexto de que quando a mãe ela olha para ela como uma líder, não é para peso, ao contrário, ela se prepare como essa líder, porque a importância dela na vida do filho é muito. Né? Hoje a gente vê quantas pessoas que falam a minha mãe, o próprio Cristiano Ronaldo traz uma mãe ali que sofreu e fez o quê? Sustentou. Tava sempre ali, né? Ali. E não é fazendo por ele, é acompanhando, é estando ao lado, é entendendo. É isso que nós mães precisamos fazer. E falando sobre essas atitudes que as mães, acho que principalmente as mães, a gente fala dos pais em geral, né? Sim. Mas as mães acabam sendo muito mais emotivas, né? Sofrendo talvez um pouco mais com essa mudança do que os pais, né, Cris? Sim, porque emocional. Estamos lidando, a mulher por natureza, ela é emocional. Todo ser humano é emoção. Mas a mulher por natureza, ela tem esse contexto emocional. Mais sensível, É mais né? sensível. O homem já é racional. Então a mulher lida diferente com isso. E isso faz que muitas vezes ela aquele medo de que e se não der certo, e se eu não fizer certo, a autocobrança, a autocrítica, a comparação. Então, entender a essência da mãe é muito importante, porque é isso que o filho quer. O filho quer a mãe, não a mãe do outro, a mãe dele. É que ela esteja ali, Exatamente. ao lado, apoiando e não simplesmente limitando. Isso, porque quando a gente fala de emoção, imagina só uma adolescente com a emoção de senso de capacidade. Eu consigo, eu dou conta, eu vou lá, eu quero fazer. E a mãe com a emoção do medo. Isso gera conflitos comportamentais pela emoção. Porque vem os conflitos emocionais, mas vem os comportamentais. Então ele quer conhecer, mas a mãe está com medo. E aí? Como que é isso? Então quando a mãe entende sobre o comportamento, ela passa, tanto dela como dele, ela passa a liderar de uma forma diferente. É como um iceberg. Você está vendo aqui o comportamento, mas existe aqui embaixo uma emoção. Existem vários contextos que estão ali. E aí, quando ela entende sobre isso, ela consegue tomar as rédeas da liderança dela e acolher o filho. Para uma mãe, então, conseguir lidar melhor com essa situação, é muito mais ela aprender, estudar e se preparar para a mudança de comportamento dela, então, dela mesma, dela se entender, ou mais do adolescente? Como que você vê isso? Primeiramente, não é a questão da mudança. Primeiro vem a compreensão do comportamento para vir a mudança. Então, se essa mãe ela entende sobre esse comportamento dela, que às vezes é a forma com que ela fala, é a forma com que ela cobra, então aí ela vai perceber e ela vai trazer algumas mudanças conscientes, porque tudo começa na consciência. Se ela tomar consciência antes do que acontece, aí as consequências dele é qual? É ouvir. Opa, ela está diferente, eu vou ouvir. Porque o adolescente, ele não é que ele não quer escutar a mãe, é a emoção que está mandando. Ele está agindo pela emoção. Então, quando a mãe começa a entender isso, tudo se torna mais fácil. Através desse entendimento, sim, consequentemente, o filho vai ter mudanças. Eu sempre trago, comportamento gera resultados. Então, quando você entende... Então, a adaptação da linguagem já faz uma grande diferença. Total. Porque às vezes ele está falando palavras, mas ele está agindo com a emoção. Então, quando ela entende que se ela lidar com o jeito dele falar, ela vai falar como? Mas se ela entender a emoção e acolher a emoção, é diferente. E são coisas simples, né, Cris, que a mãe, o pai pode estar fazendo, então, no dia a dia para tentar melhorar a comunicação. Porque o que a gente mais vê é a comunicação que às vezes parece que não encaixa. Então, uma mãe que está passando por essa dificuldade, um pai que está passando por essa dificuldade, quais atitudes eles podem tomar hoje para tentar já melhorar esse relacionamento dentro de casa? A primeira, aprender a ouvir.
antes de reagir, respire. Porque dá a quebra da emoção e aí vai para a ação. Porque é natural, tanto da mãe, do pai, como do adolescente, agir sem ouvir. Aí os pais reclamam, meu filho não me escuta. Mas você escuta? É o escutar, é compreender. Vem daí, o silêncio. Muitas vezes, o silêncio, naquele momento, ele vai ser muito mais assertivo do que qualquer palavra. Então, o escutar, ele já vai fazer uma grande diferença, então, né, Cris? Tanto para o filho como para o pai e para a mãe. É isso aí. Coisas simples que a gente pode aplicar na nossa rotina imediatamente, sem dar desculpas, né, Cris? É isso Cris, aí. quero muito agradecer a tua presença aqui. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada.